Bem, pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula de princípios do direito ambiental. Se você não viu a aula anterior, a primeira aula desse bloco de princípios do direito, é importante voltar e começar desde o princípio, que elas têm uma sequência lógica e algumas coisas que eu vou falar aqui têm que ser entendidas a partir das outras aulas. Como em todos os nossos vídeos, tem um disclaimer que se tiver algum material em vídeo ou fotografia que seja autoral de alguém e se sentir incomodada, pode mandar uma mensagem pela caixa de comentários que a gente retira tranquilamente. Também, se tiverem alguma dúvida sobre algum conceito explicado aqui, podem mandar mensagem pelos comentários no vídeo que a gente vai tentar responder o mais rápido possível. Bom, continuando a leitura do artigo 225 da Constituição Federal, onde a gente já tem embutidos vários dos princípios do direito ambiental, o artigo 225, que tinha começado lá daquele jeito que nós vimos, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial sadia qualidade de vida, veio o trecho que nos interessa agora. Impondo-se ao poder público, vamos deixar a coletividade aqui de lado um pouco, impondo-se ao poder público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, nesse trecho que estava grifado em azul no slide aí anterior, essa imposição ao poder público está um princípio do direito ambiental que os estudiosos aí da área chamam de princípio da obrigatoriedade da intervenção do poder público, que significa que o poder público não é dono do meio ambiente, mas ele é obrigado a intervir em prol dessa defesa para poder, então, ele pode, por exemplo, como tem os ícones aí, ele pode monitorar, como está o ícone da menininha aí, ele pode fiscalizar, como está aqui, né, na maneira de aplicação de multas, por exemplo, ele pode planejar, como está com esse ícone aqui de cima, ou gerenciar aspectos relacionados ao meio ambiente, mas ele não possui o meio ambiente, ele apenas atua intervindo para manter o equilíbrio ambiental, coisa que nós vimos nos princípios da aula anterior. Agora, eu troquei aqui, eu apaguei o poder público e ponho uma imposição aqui da coletividade. Então, impõe-se à coletividade o dever de defender e preservá-lo para as futuras gerações. A gente percebe que é uma imposição compartilhada. Então, tanto o poder público quanto a coletividade, segundo aí a nossa Constituição, tem o dever de defender e preservar o meio ambiente. Isso em termos ideais, né? Mas como que as pessoas podem participar? A gente às vezes tem uma ideia meio vaga de que participação na defesa ambiental pode ser pela atuações individuais na separação do lixo, um consumo consciente, em evitar excesso de plásticos, por exemplo, mas tem outras formas de participação. Uma delas é através de parcerias com o poder público, inclusive na gestão de unidades de conservação, ou no monitoramento ambiental, que muitas vezes muitas ONGs fazem isso. Então, eu peguei um exemplo de uma ONG que eu tenho conhecimento, a Funatura, e ela, aqui embaixo, a gente pode ver ali no Parque Grande Sertão Veredas, que está aqui embaixo, ela participou muito tempo da cogestão do parque, então participava em ações de gerenciar o parque, claro que tinha a palavra final, era sempre o ICMBio, mas ela colaborava na gestão do parque. E aqui tem outras atividades que eles fazem aqui que já dão um indício de formas de participação da sociedade civil na defesa do meio ambiente, com monitoramento, com projetos, com compra de áreas, inclusive como essa RPPN, ou apoiando a criação de áreas particulares, como essa RPPN, programas educativos. Podemos também, como eu falei, né, tem certas pessoas, ou ONGs, ou pessoas da sociedade mesmo, indivíduos, que compram áreas e aí solicitam que uma determinada parte da sua propriedade rural seja transformada numa RPPN, numa reserva particular do patrimônio natural, que é uma outra forma da participação coletiva na defesa ambiental. A gente pode também participar de várias audiências públicas, seja sobre leis, seja em processos de EIA-RIMA, tem vários mecanismos, várias possibilidades que as pessoas podem participar de audiências públicas para discutir projetos que podem impactar o meio ambiente ou, inclusive, para discutir legislações específicas. Essa é uma outra ONG aqui, Profauna, que a gente vê aqui no logo, que é proteção à fauna e monitoramento ambiental. Então, várias ONGs podem elas mesmas fazerem monitoramento de fauna, monitoramento de flora, monitoramento de qualidade de água,
Tem algumas que fazem monitoramento de desmatamentos por imagem de satélite, monitoramento de queimadas. Então, essa é uma outra forma que a população pode participar colaborando com o poder público. Algumas aqui das mais conhecidas, né, por exemplo, manifestações, que está junto das ações individuais, isso também é uma forma de pressionar tanto legisladores quanto o Poder Executivo em pautas ambientais, assuntos ambientais. E aqui também uma forma menos conhecida das pessoas, que é a ação na justiça. Nós, tanto como pessoas físicas, quanto por meio de ONGs, associações, entidades com CNPJ, tem umas regrinhas aí, mas a gente pode entrar com alguns tipos de ação na justiça, principalmente ação popular e ação civil pública. Tem alguns outros tipos, que são detalhes, como mandado de segurança ambiental, mas esses dois tipos permitem que muitas vezes a população consiga barrar obras que ela considera que vão ser muito danosas para o meio ambiente. Bom, esses foram mais dois princípios aí do direito ambiental e na próxima aula a gente vai continuar vendo alguns princípios importantes, todos embutidos aí dentro do artigo 225 da nossa Constituição Federal.